Fala, meu povo, tudo bom com você? Professor Tiago Luque na área e, conforme prometido, né, hoje nós vamos falar sobre a Guerra dos 100 Anos, uma guerra extremamente importante, acontecida no contexto das crises do feudalismo e que ela é fundamental para entender até mesmo aquele processo do renascimento cultural, o renascimento urbano, o sistema de centralização de poder absolutista. Então, vem contigo estudar isso aí, que isso vai ser muito bom para você, que vai lacrar na prova do Instituto Federal e sambar na cara da concorrência. Vamos lá, galera. Olha só, você vai começar a entender o seguinte, que a Guerra dos 100 Anos não durou 100 anos. Oh, ela começa oficialmente no ano de 1337 e acaba no ano de 1453. 9 fora vai 1, 0, deu 116 anos, né? Então, assim, é uma guerra que durou 116 anos e você diz, oh, que guerra grande, professor! Quanto tempo de guerra! Quantas batalhas! Também não foi bem assim, não, né? Ela oficialmente ela durou 116 anos, mas não foi uma guerra que durou 116 anos. Ela foi, na verdade, um conjunto de disputa, um conjunto de conflitos envolvendo nobres ingleses e nobres franceses. Né? Então, é uma definição, já é muito importante você saber que não é uma guerra de 116 anos. E nem durou 100 anos, né? Como é o título dela lá, né? Acho que os historiadores acharam que ficaram mais bonitinhos. Mas vamos chamar de 100 anos, né? Porque 116, enfim. Bom, voltando aqui para a definição de quem entrou em guerra, né? Vamos falar de ingleses e franceses. É importante você lembrar que eu estou falando de um período do século XIV e XV que ainda as monarquias absolutistas nesses países não estavam estabelecidas. Então, quando eu falar é uma guerra entre França e Inglaterra, você na sua cabecinha tem que pensar que foi uma guerra entre nobres franceses e nobres ingleses. Haviam nesses lugares uma noção de reis, uma noção de um senhor feudal, suzerano de todos os vassalos. Você tem que lembrar desse detalhe, que ele era o rei dos franceses. Mas cada feudo, cada nobre feudal tinha lá sua autonomia. E do outro lado, a mesma coisa na Inglaterra. Você tinha um rei, um monarca que respondia como rei inglês e vários senhores feudais vassalos desse rei. Né? Mas aquele rei ele tinha também poderes limitados, assim como na França. Então, não havia uma noção de monarquia absolutista de França e Inglaterra ainda, né? Bom, uma guerra para durar 116 anos tem que ter um motivo muito top das galáxias, né? Que motivo foi esse? Basicamente, dois. Você, para ir na prova, você tem que pensar em dois motivos importantes. Primeiro, uma disputa pelo trono francês. Qual foi a treta aqui? No ano de 1328, um rei, esse rei que eu falei para vocês, esse suzerano francês, Carlos IV, morreu sem deixar herdeiro. E aí o povo vai lá buscar na árvore ginecológica dele e vai encontrar o quê? Um primo, né, um parente dele, que era o Eduardo III, na Inglaterra, que era o rei inglês, que poderia assumir esse trono. Só que os franceses não vão ficar muito satisfeitos de serem governados por uma dinastia de fora, né, por um rei inglês. Né? E aí surge um nobre francês chamado Philippe de Valois, que também reclama esse trono, que de certa forma também é um parente desse rei que morreu, Carlos IV, e aí começa a treta, né? O rei francês Felipe Valois vai querer o trono, o Eduardo III vai querer o trono e começa a treta. E aí começa essa guerra. Mas é óbvio que uma guerra pela sucessão do trono não pode durar 100 anos, porque os caras não vão viver 100 anos para governar, né? Tem um segundo motivo importante, que é uma disputa pela região de Flandres. A região de Flandres, o que é a região de Flandres, professor? Sabe, no mapa da Europa, aqueles países que ficam ali na região mais norte do continente europeu, na região de norte da França, Holanda, Bélgica, ali, toda aquela região ali era uma região chamada região de Flandres, riquíssima, riquíssima, porque se tratava de uma feira comercial que distribuía seus produtos para o norte da Europa inteirinho. Então, era uma região rica, disputada por ingleses e franceses. Naquele período, meados do século XIV, a região de Flandres estava sob domínio francês. Só que eram os ingleses que forneciam a matéria-prima, no caso a lã, para os flamengos, no caso os holandeses ali, produzirem os seus produtos e comercializarem. Então vai haver ali uma disputa territorial, uma disputa pelo controle da feira comercial e, obviamente, um estupim, né? A disputa pela sucessão do trono francês que vai perdurar por muito tempo ainda.
Então, motivo dessa guerra está aqui, muito importante, dá um pause aí e faz as suas observações aí, né? Seguindo, a Guerra dos 100 Anos ela é caracterizada por fases, né? Basicamente, a maioria dos historiadores vão dividir em 3 fases. Eu aqui coloquei em 4 fases para você entender detalhadamente o que aconteceu durante esse período. Primeira fase, entre 1337 e 1364, foi o momento que a Inglaterra, associado com os comerciantes de Flandres. Lembra que eu falei que são os ingleses que forneciam a matéria-prima para os comerciantes? Então, eles vão se reunir e vão invadir um pedaço da França aí e vai começar essa guerra. Vão vencer as principais batalhas desse conflito até eles vão tomar grande parte do território francês e qualquer pessoa que observasse a guerra naquele período teria certeza. A França vai dar um pau, a Inglaterra vai dar um pau na França e vai tomar tudo. Porque os caras vieram de bicho mesmo, associado com esse povo aqui de Flandres, e vão dominar o território todo. Até que a peste negra entra na parada, a peste negra e vai morrer geral dos dois lados, vai faltar soldado para lutar, e a guerra vai ter que dar uma pausa aí, vai fazer um recreio aí, porque a peste negra vai tocar o terror geral, e eles vão assinar o Tratado de Brest e vão parar essa guerra por um tempo. Por quê? Porque entre 1364 e 1380, um novo rei francês, Carlos X, assume e desrespeita esse tratado, pegando os ingleses de surpresa, e começa aí o momento de equilibrar a força, ou seja, expulsar os ingleses do território francês. E esse período aqui vai acontecer até Carlos X morrer. É um período bem curto, é um período basicamente do reinado dele, que começa a terceira fase. Por que essa terceira fase, a maioria dos historiadores coloca junto essas fases aqui, tá? O que acontece aqui? Carlos X morre, assume o filho dele, só que o filho dele é tantando as ideias. Ele não consegue governar. Então, a falta de habilidade desse rei comandar os seus vassalos, os seus nobres, e os problemas internos que a França vai viver, entra em guerra civil. É aquela Jacquerie, as revoltas camponesas, os camponeses revoltados com os nobres, revoltados com os custos dessa guerra, começam a causar na França uma guerra civil que também vai chegar na Inglaterra, né? A Inglaterra também vai passar por vários problemas de disputa entre nobres e camponeses, né? São as famosas revoltas do século XIV, né? Quarta fase da guerra, a França começa então a vencer novamente, ou seja, a segunda fase, a segunda para a terceira fase acontece aí uma retomada da França, mais um equilíbrio de força por causa dessas guerras civis, e a quarta fase acontece entre 1422 e 1453, quando os franceses estão quase todos já invadidos, tomados pelos ingleses. Aparece uma jovem camponesa no sul da França, chamada Joana d'Arc, e ela começa, então, a se envolver nas batalhas, uma camponesa, uma mulher, né? E ela começa a se envolver nessas batalhas, alegando ouvir vozes do além, ouvir vozes de Deus, dos anjos, que conduziria ela no campo de batalha. O fato é que Joana d'Arc, à frente do exército francês, eles vencem o cerco de Orleans, e a partir daí o exército francês, com tesão, seguindo Joana d'Arc, não que ela era uma gatinha, bem, mas enfim, com tesão, porque a moral da tropa conta muito, afinal de contas, uma mulher guiada por Deus é a francesa. Os franceses começam a vencer uma batalha atrás da outra, até que definitivamente eles expulsam os ingleses do território francês e a guerra acaba. A guerra acaba basicamente assim, de uma forma muito abrupta, inclusive, porque, de acordo com que os franceses começam a expulsar os ingleses, na Inglaterra começa uma treta, uma nova guerra interna, chamada Guerra das Duas Rosas, né? A guerra entre a família York, que estava perdendo território aqui no continente europeu, e a guerra contra a família dos Lancaster, né? Que estava lá dominando o grande território da França, da Inglaterra. Então, na Inglaterra começa uma guerra civil entre as duas famílias, a Guerra das Duas Rosas, tema para o próximo vídeo, e na França o povo começa então a se unir em torno desse ideal nacionalista, esse ideal de nação, ideal de França, afinal de contas conduzido aí pela Joana d'Arc, que hoje é considerada inclusive uma heroína francesa, né? Uma heroína e uma padroeira. O que acontece com ela? Ela vai ser traída, vai ser entregue para os ingleses, e os ingleses vão fazer churrasco de Joana d'Arc, acusando ela de bruxaria, vão botar ela na fogueira.
Deve ter sido uma delícia esse churrasco. Pô. Mas enfim, né? O resultado, consequência de modo geral da guerra, claro que foi muito negativa porque foi muitas mortes, mas os franceses começam a se unir. Essa guerra enfraquece os senhores feudais franceses, dando mais poder ainda para aquilo que vai ser a monarquia absolutista francesa. Então, para a França tem um resultado muito positivo por causa disso, né? A união dos franceses em torno de um ideal nacionalista e a centralização do poder na dinastia agora que começa dos poderes da dinastia francesa. E já na Inglaterra, essa derrota por essa guerra também começa uma nova guerra civil, vai durar 30 anos a Guerra das Duas Rosas, e no final os senhores feudais vão se enfraquecer por essa guerra e também vai acontecer a centralização do poder na Inglaterra. Então, meu povo, se liga aí que a Guerra dos 100 Anos é extremamente importante para você lacrar na prova, porque ela dá início à Idade Moderna nesses dois países, né? A centralização absolutista desses dois países e sepulta de vez a Idade Média. Beleza? Até a próxima, galera. Tchau!